gente... Cimento? Isso. Ô, Cris, eu te marquei lá no Instagram. Eu publiquei hoje a entrega, né, do livro para a menina e eu te marquei os meninos também. Ah, bacana. Depois eu vou lá ver, sim. Vou lá ver. Eu tô me adaptando a essas mídias sociais. Sou muito ruim, muito ruim. Mas vou lá dar uma passeada, assim. Ó, então vamos começar aí. Nós já estamos com 9 alunos, né? Já está sendo gravada a aula de hoje, de medidas 2, no dia 15/5. Então, estamos aí com a André. A Dandara, a sumida Dandara, está aí conosco. Ei, professora, tá bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, Dandara. Que bom, que bom. A Gabi tá aí, a Jéssica, gente. Boa noite, dona Jéssica. Ei, Jéssica. Noite, prof. Tá aí a Jéssica. O Márcio. Isso, muito bom. O Márcio e a Miriam Miriam, hoje nós já rimos muito, né, dos seus 996. A nota da prova da Miriam foi assim, 996. Eu tirei 4 décimos dela, vocês acreditam? De cuidade. O portal deu um pau lá, e aí eu tive que ir lá hoje arrumar, a nota dela estava 996. Mas aí eu já enviei, viu, Miriam? Depois você olha lá, tá? Então, gente, o Pitágoras Família, um sucesso. Vocês estão de parabéns, viu? Já tive aí o retorno da Dani, só elogios, da coordenadora acadêmica também. Então, graças a Deus, foi ótimo. E a gente já adiantar aí para vocês que em maio, né, é o mês da luta antimanicomial. E nós vamos ter eventos a semana toda sobre essa questão aí, dessa luta, desse movimento, né? Toda essa trajetória aí, sobre essas questões aí dos manicômios, tá? Então se preparem que a gente vai ter muita coisa boa próxima semana relacionada a essa área de saúde mental. Vai ter palestras, vai ter debate, vai ter sarau, vai ter um tanto de coisa, tá? Então, vocês fiquem atentos aí, a programação deve ir para o e-mail de vocês. Assim que eles realizarem a programação, eu coloco lá no grupo. E vai ser a próxima semana. Já começa já vai começar na segunda-feira. Segunda-feira de manhã, já vai ter aí palestra sobre esse tema aí para a gente estar comemorando que é da nossa área, ok? Não sei se vocês sabiam disso, alguém já tinha comentado. Ninguém? Nenhum professor comentou, não? Não, eu vi, na verdade, foi na publicação do CRP. Uhum. Do CRP, eles também vão fazer várias comemorações lá e tudo, né? Mas a gente aqui do Pitágoras Contagem, Pitágoras Barreiro, nós estamos aí com uma dobradinha também com Pitágoras lá do Antônio Carlos, para trazer um tanto de evento aí para vocês durante toda a semana, sobre essa questão da luta antimanicomial. O nome é enorme, antimanicomial. Ok? Então, okay. A Mariana chegou aí. Boa noite, Mariana. Vamos iniciar aí. Boa noite. Meninos e meninas, vocês estão me ouvindo bem, não estão? Tá tranquilo para me ouvir? Sim. Ah, beleza, então. Vocês lembram que na última aula nós falamos de teste de memória. E aí eu falei para vocês de um teste de memória que era o MVR, que é a memória visual de rostos. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ele é, porque eu acho que eu fiquei devendo isso para vocês, tá? Alguém está falando aí que a internet está ruim. Oh, meu Deus. Às vezes deixa a gente na mão. O teste de memória de rosto, esse que eu vou mostrar para vocês, ele é um teste de memória muito utilizado para porte de arma, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver onde que ele está. Ué, onde que ele está? Está aqui.
Deixa eu ver onde que ele está aqui. Esse MVR. Aqui. Olha como é que ele é, gente. Ai, não visualizou. Tirou aqui. Peraí. Aqui. Olha como é que é esse teste, gente. Esse teste tem esse caderno aí, tá? Esse é o caderno de aplicação. E aí, as pessoas aí, são 12 fotos. Aí não tem as 12, não, mas aqui, olha, fazendo assim, tem as 12. O que consiste esse teste? A pessoa tem 4 minutos para memorizar a foto, tá? E os dizeres aqui, ó. Então, esse primeiro, tem 4 minutos para memorizar esses 12. A foto, que chama Alberto, sobrenome Henrique, segundo nome Henrique, ele é médico e Blumenau, e assim por diante. Então, o teste consiste em isso. Primeiro, 4 minutos para memorizar isso aqui tudo. Isso é um teste de memória. E aí, a gente dá um tempo de 10 a 15 minutos, tá? Deu os 4 minutos, a gente pede para parar. E depois de 10, 12 minutos, a gente volta com um teste. Aí a pessoa vai ter o quê? Exatamente 6 minutos para responder 20 perguntas. Então, seria isso daqui. Depois de 15 minutos, ela volta e tem que responder, tá? Em 6 minutos, 20 perguntas. Aí não tem as 20 perguntas, não, mas é só um exemplo para vocês verem do caderno, né? Então, aqui, olha, escolha a pessoa vista na ficha de memorização. E aí é tudo marcado numa folha de resposta. Então, são 20 questões relacionadas às fotos, né? E também aos dizer, o sobrenome da mulher chamada Rosa era papapá. A pessoa que estava na cidade de Brasília era um homem, não era uma nutricionista. Então, é um teste de memória muito utilizado para porte de arma, tá? E pelo jeito que vocês estão vendo, não é nada fácil, né? Mas isso aqui é um modelo de um teste de memória validado que chama-se MVR. Entenderam, gente? Como é que ele é? O que vocês acharam? Deu para visualizar aí? Dá o feedback aí, gente. Abre esses. Eu sim, professora. Deu para visualizar, professor, deu sim. Né? Então, vocês viram que é um teste de memória, tá? No qual a aplicação dele é diferente. Então, a pessoa memoriza, depois ela vai fazer outra coisa, a gente aplica outro teste, vai fazer outra atividade, depois ela tem que retornar para ver se lembra daquelas imagens que tinha decorado há 15 minutos atrás. Esse é um teste de memória visual de rostos, ok? Eu perguntei no início aí quem que participou lá alguém que está aí participou lá junto com o Pablo, lá da livraria do psicólogo? Não é meu sonho, professor, eu não participei, não. Puxa, ninguém aí deu para participar, né? Também não. Por causa do horário, professora. É, foi às 2h30, mas teve 105 pessoas. A gente conseguiu aí 105 pessoas, estava muito bacana. Ele falou de muitos testes validados, mostrou o teste do Rorschach, para quem não conhecia, estava bem bacana. Esse daqui, ele chegou a falar do teste de memória, né? Esse utilizado. Então, era só para a gente lembrar um pouquinho sobre esse significado aí, né? Essa importância aí do teste de memória, tá? Hoje, nós vamos falar do teste de personalidade. Que não está aqui, está aqui. Por que ele não está aqui? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre testes de personalidade. Então, vejam só, meninos, como que está o planejamento da próxima semana? Eu vou ver junto com a Suelen se se na sexta-feira também vai ter essa questão das palestras sobre o movimento antimanicomial aí, tá?
Porque se na sexta-feira tiver alguma palestra, aí a gente tem que ver, deixar nossa aula para depois, ok? Mas aí eu dou o retorno para vocês. Mas, de qualquer forma, nós vamos começar a falar da personalidade. Agora nós vamos entrar para os testes de personalidade e são testes psicométricos. O que é isso, Cristiane? São aqueles testes que nós utilizamos a escala Likert, né? São aqueles testes que tem a pergunta, aí eu tenho que, né, assinalar se eu me identifico muito, pouco, mais ou menos. É esses testes que nós vamos ver a partir de hoje, ok? Então, vamos lá, meninos e meninas. São os testes de personalidade, né? Que nós vamos ver hoje daí. Vamos começar a falar, gente, o seguinte. A avaliação da personalidade é uma das mais complexas e mais polêmicas dentro da área da psicologia aí. Por quê? Porque é complicado a gente falar de personalidade, né? Sendo que há várias teorias que falam sobre esse tema aí e algumas, né, não tem esse consenso entre elas do que seria realmente os traços, pelo menos as dimensões básicas da personalidade. Nós sabemos, né, que existem vários conceitos aí. Para a psicanálise, vamos lá para a psicanálise. Vocês já estudaram aí, né, a psicanálise? Na psicanálise, qual que seria o conceito de personalidade? Podem abrir o microfone aí e me falar. O Jonathan não está aí, o Jonathan está muito sumido. Qual que é o conceito de personalidade lá na psicanálise, gente? Ninguém vai falar nada, eu vou esperar. Vou ficar igualzinho a vocês. Vou olhar aqui o Zap, quem está me mandando mensagem. Isso aqui, sua mensagem, viu, Miriam? Professora, alguém vai falar. Quem que está falando? mas, Mariana. Mariana, mas em qual sentido, assim? Conceito de personalidade na psicanálise. O que a psicanálise fala? O que é a personalidade? Deixa eu pensar. Porque para psicanálise a personalidade ela é meio que é o inconsciente, né, professora, que forma, né, no caso. Bacana, Mariana. Então, olha aí, ó. Quem quer completar? Fala, Márcio. Fala um pouco de características mentais também, né? Eu lembro um pouco disso, que fala um pouco das características mentais do indivíduo. Eu acho que Freud ele divide a questão da personalidade em id, ego, superego. E aí, a partir dessas 3 tópicas aí da personalidade, vai se desenrolando a vida do indivíduo à medida que ele vai crescendo. Não sei se é isso, mas aí nós temos aí o complexo de Édipo, aí por aí vai. Bacana, bacana. Todos contribuíram, todos, né, que falaram contribuíram aí, vocês estão de parabéns. Então, olha só, a personalidade lá da psicanálise, eles vão remeter à questão do inconsciente. A questão do inconsciente, né, que é através desse inconsciente que a personalidade ela vai se moldando até, né, vai se fazendo até os 5, 7 anos. Né? E também pela questão do complexo de Édipo, né? Para essa passagem aí se constrói a personalidade. Mas como, se a gente pegar aí, né, essa questão da teoria e da personalidade dentro da psicanálise, como que eu poderia desenvolver um teste que pudesse mensurar a personalidade? Já que a psicanálise fala que a personalidade ela é construída aí através da questão do inconsciente, como que eu iria avaliar isso? Meio complicado, né, gente? Como é que a gente vai avaliar a personalidade através do inconsciente? É um desafio, então.
Então, quando a gente fala de testes de personalidade, a gente não pode estar buscando esse conceito de personalidade lá na psicanálise, né? Em relação ao inconsciente, porque não teria como eu fazer um teste para avaliar o inconsciente de alguém, um teste psicométrico. Nós vamos ver que existem testes de personalidade projetivos, que aí, tudo bem, já está é medidas 3 que nós vamos ver. Mas aqui agora, nos testes psicométricos, que é o de marcar, né? Como é que fica, né, esse conceito aí de personalidade? Então, para isso, nós temos aí, conforme a APA, tá? Que a personalidade é constituída por padrões persistentes de perceber, relacionar-se e pensar sobre o ambiente e sobre si mesmo. Então, veja só, quando a gente fala de personalidade, primeiro eu vou falar de padrões persistentes, ou seja, de comportamentos que se repetem, tá? Esses padrões persistentes de perceber relaciona-se também à questão de como eu me comporto no ambiente, como eu me percebo, né, no ambiente e como eu percebo a mim mesmo, sobre, né, eles colocam, e sobre si mesmo. Então, pela APA, aí a gente vê que a personalidade, ela é constituída, então, desses padrões persistentes, e aí a gente vai colocar a questão comportamental. Bom, se eu estou na dimensão que a personalidade é esses comportamentos persistentes, aí eu já tenho condições de realizar, de desenvolver um teste. Aí eu já tenho condições de avaliar essa personalidade através de um teste. Porque eu não estou falando mais de inconsciente, eu estou falando de comportamento. Ok, meninos? Então, a personalidade, o conceito aí para a APA, né, que é um dicionário da psicologia, né, da American Psychological Association. Quem fala inglês vai falar muito bonito isso daí. E aí, se nós estamos falando que a personalidade é essa questão de comportamento, vamos para a questão aí de como que isso é feito. Olha a historinha aí, gente. Fale-me sobre o João, disse Raquel. Ó, ele é maravilhoso. Ele é o cara mais simpático que eu conheço. Tenta ser gentil com todos, quase nunca fica bravo, é tão bem-humorado, não importa o que esteja acontecendo. E é muito inteligente também. A única coisa que não gosta é que ele está sempre muito apressado para fazer as coisas em tempo. Ele parece ter uma energia ilimitada, muito mais do que Técio. Ele me parece muito bom, especialmente em comparação com Pedro, replicou a Raquel. Ele é tão autocentrado e arrogante que me deixa louca. Às vezes pergunto-me por que comecei a sair com ele. Então, gente, olha aí, o que eu trago aqui para vocês? Um exemplo, uma historinha de duas amigas conversando sobre um carinho. Dentro dessa narração aí, o que vocês identificam aí como características aí do João? Quem quer começar? Quais são as características do João nesse relato aí de amiga para amiga? Ele é simpático, ele é gentil com todos, ele quase não fica bravo, parece uma pessoa bem paciente, ele é bem-humorado, ele é muito inteligente, mas ele é muito apressado para fazer as coisas sem tempo. Isso. Então, olha o que nós fizemos agora, gente. É o que a gente... Você quer falar, Mariana? Márcio? Eu ia falar Pois... que ele é o psicopata.
Ele é um psicopata? Eu ia falar praticamente isso, porque assim. Por quê? É muito perfeito para poder. Características. Ele não existe, Márcio. Tá? Ah, mesmo assim, se é citado como um exemplo, sei lá. Eu acho que ele é um psicopata mesmo, não tem condição não, gente. Aqui, ó. E ele me parece muito bom, especialmente em comparação com o Pedro, replicou Raquel. Porque, às vezes, a pessoa ela pode demonstrar ser algo que ela não é. Então, sei lá, eu sou sei lá. Meninos, olha só, vocês são ótimos. A gente pode levantar um tanto de coisa, porque a gente não tem informação nenhuma aí, né? Mas eu também posso falar, Márcio, que a mocinha lá tá apaixonada por ele e só tá vendo coisa boa. Você não acha, não, Mariana? Pode ter certeza que é isso. Olha, não é, existem relatos que dizem que, né? O quê? Nem tudo que é vendido é o que vai ser realmente comprado, entendeu? Então. Pois é, eu tô considerando o seguinte, que há duas amigas e uma contando que tá saindo com um carinha novo aí, e ela tá apaixonada, porque é tudo muito bom, né? Tudo muito bacana, né? Mas aí, gente, nesse relato, o que eu estou falando, né? Eu estou descrevendo um comportamento lá do João. E é um comportamento de características do João, tá? E aí nós vamos entender como é que os testes de personalidade são construídos através dessa teoria do traço que eu coloquei aqui, ó. Então vamos continuar aí, olha, só para a gente entender essa pessoa apaixonada. Então ela colocou que ele é simpático, bem-humorado, inteligente, ativo, autocentrado, mas um pouco arrogante aí. Então, o diálogo recém-apresentado é composto de uma série de caracterizações de traços. De fato, grande parte da nossa compreensão do comportamento dos outros está baseada na premissa de que as pessoas apresentam certos traços. Por exemplo, geralmente presumimos que se alguém é extrovertido, é sociável em uma situação, ele seja extrovertido e sociável em outras situações. Quem queria falar aí? Ninguém? O que eu estou querendo falar aí para vocês, gente? Quando a gente começa a falar dessas características, eu não estou falando de uma personalidade, porque a personalidade é bem ampla, mas eu estou falando de alguns traços daquela pessoa. Vocês concordam? O que nós falamos aqui são alguns traços, né? Que nós vamos ver alguns traços de personalidade. Algumas características de personalidade daquelas pessoas. Estão entendendo até então? Que assim, olha, nós levantamos um caso, a mocinha apaixonada falou do comportamento e ela está falando de traços de personalidade. E isso a gente sempre faz, tá? No senso comum, a gente não coloca essa questão do extrovertido e do introvertido. Então, a gente sabe o quê? Um traço é a extroversão e a introversão que nós vamos ver. Extroversão é aquela pessoa sociável que fala muito, muito comunicativa. E a introversão? O que vocês me falariam? Quais são as características de uma pessoa introvertida? Podemos dizer, né, que o extrovertido seria eu e o introvertido seria o John? Entendi. E quais são, então, os traços das características aí do introvertido, então? Na aula de psicanálise, o John não é introvertido. Ah, é? Só na aula de psicanálise, né? Ele ama psicanálise, né? Ele ama. Acho que uma pessoa muito calada, assim, no canto dela, que não envolve muito, né? Não fica conversando muito, assim. É uma pessoa realmente que fica mais no canto, seria isso. Uhum. Esse aí é um traço, né? Uma característica que a gente, no senso comum, a gente sempre fala assim, o extrovertido é aquele que fala muito, o introvertido é aquele que não fala nada. É isso? Né, Márcio? O Márcio que fala muito e o John que é mais caladinho. Exemplo do Márcio. Né, seu Márcio? Exatamente.
Então, olha só, pela teoria aqui do traço, tá? Vai falar o seguinte, é aquilo que eu falei da questão da teoria da psicanálise, né? A insatisfação com a ênfase na teoria da psicanalítica dos processos inconscientes é a dificuldade de demonstrar e explicar o comportamento de uma pessoa, que levou a essas abordagens aí alternativas, ok? Como tem outras abordagens também, né, dentro aí das abordagens biológicas, evolucionistas e humanistas, para a gente falar um pouco sobre o que seria essa personalidade. E aí, para os testes psicológicos, a gente vai falar muito desses traços, né, a teoria dos traços, voltado para a questão do comportamento, né? Eu só posso estar observando um fenômeno se eu consigo visualizá-lo. Então, para eu falar de personalidade e fazer um teste, eu tenho que observar um comportamento. E eu não vou conseguir abranger essa personalidade, mas eu vou conseguir observar traços. Igualzinho lá a Raquel, que estava falando lá com a amiguinha dela sobre o João. Traços da personalidade do sujeito, tá? Que aí na psicanálise ficaria difícil. Então, se alguém lhe pedisse para caracterizar outra pessoa, como a Janeta e sua amiga, né, seria a Raquel, você provavelmente faria uma lista das qualidades pessoais daquele indivíduo segundo a sua visão. Mas como você saberia quais dessas qualidades são mais importantes para o entendimento do comportamento dessa pessoa? Então, o que aconteceu, gente? Como que eu posso falar de personalidade de forma assim que ela seja igual para qualquer cultura e para qualquer lugar do mundo, tá? O desafio da psicologia sempre foi o seguinte: como que eu posso falar de traços de personalidade que seja comum a qualquer lugar no planeta? Esse é um grande desafio, um grande. Porque o que eu entendo aqui como extrovertido e introvertido tem que ser a mesma concepção lá do Japão. O que seria o extrovertido e o introvertido lá no Japão, para que eu pudesse falar que o extrovertido e o introvertido é uma característica de personalidade humana. Isso é um grande desafio ainda para a psicologia, tá? Então, os psicólogos aí da personalidade fizeram perguntas semelhantes a essas aí. E chegaram a um modelo de personalidade conhecido como teoria do traço. A teoria do traço procura explicar de maneira simples as constâncias do comportamento de um indivíduo. Os traços são características de personalidade e comportamentos constantes, exibidos em diferentes situações. Então, diante desse grande desafio, se fez a teoria aí do traço, tá? Os teóricos do traço não pressupõem que algumas pessoas tenham traços e outras não. Prestem bem atenção nisso, gente. Em vez disso, eles propõem que todas as pessoas todas as pessoas têm um traço, apresentam certos traços, mas o grau em que um traço particular aplica-se a uma pessoa, ele varia, pode ser quantificado. Então, quando eu falo assim, ô Márcio, você se considera uma pessoa extrovertida, bacana. Márcio, você se acha uma pessoa sociável, muito sociável? Sim. Bacana. Se eu perguntar, Jéssica, você está me ouvindo aí, né? Você se considera uma pessoa muito sociável, Jéssica? Mais ou menos. Bacana, né? Quem mais aí? Se o Jonathan estivesse aqui, eu perguntaria a ele também.
Mas olha só, o que a teoria do traço faz justamente é isso daí. Coloca, né, um traço sociável. Todas as pessoas, em uma quantidade, tem esse traço. Então, quando eu pergunto para o Márcio, quanto você acha sociável? Ele fala, muito. Aí eu pergunto para a Jéssica, ela, mais ou menos. Ou seja, essa quantidade aí, né, vamos dizer assim, esse traço aí, quantificado, ele varia. Os dois têm, mas um tem mais, o outro tem mais ou menos, e deve ter pessoas que têm menos. Então, a teoria do traço vai falar o seguinte, não, todo mundo tem esse traço, mas o que varia de uma pessoa para outra é esse grau, né? Vamos dizer aí, esse grau dessa característica, esse grau que esse traço em particular tem. Essa é a teoria do traço. Então, eles trazem aí um exemplo, você pode ser relativamente simpático, enquanto posso ser relativamente antipático. Porém, nos dois temos um traço de amabilidade, embora o seu grau seja mais alto do que o meu. O principal desafio para os teóricos dos traços a que assuma essa abordagem foi identificar os traços primários, ou os traços básicos da personalidade. Mas vocês entenderam que pela teoria dos traços, nós vamos ver agora que existe vários traços de personalidade e que todas as pessoas têm esses traços, umas com uma maior quantidade, outras com menor quantidade. Ok? É isso que a teoria dos traços vai falar. Dúvidas? Ficou claro essa questão aí, de que todos têm as características, mas tem gente que tem mais, outros têm menos? Sim, senhora. Bacana, então. Vamos adiante, então. A gente está lá na teoria do traço, né? Bom, então só para relembrar aí, né, a teoria do traço é o modelo que procura identificar os traços básicos necessários para descrever a personalidade. E o que é o traço? Características de personalidade e comportamentos constantes exibidos em diferentes situações. Então, a teoria do traço vai estudar justamente assim, quais são os traços básicos, né, da personalidade, ok? E o traço é essas características. Bom, todo esse estudo, gente, da teoria do traço, começou com Allport, lá em 1930. Ele fez o seguinte, ele encontrou aí, né, ele estudou e aprofundou-se sistematicamente um dicionário completo da década de 1930. Ele encontrou 18 mil termos separados que podiam ser usados para descrever personalidade. Misericórdia! Imagina a gente estudando 18 mil termos para falar da personalidade de alguém. A gente teria que ter de curso aí 20 anos. Embora ele tenha conseguido reduzir a lista para 4.500 descritores, né? Após eliminar palavras com mesmos significados, restou um problema crucial para todas as abordagens dos traços. Quais desses traços eram os mais básicos? Ou seja, Allport estuda aí 18 mil termos, consegue 4.500 que fale as características básicas da personalidade, tá? Só que ainda é muito. Então, qual que é o desafio, né? Ter uma abordagem que fale sobre esses traços, mas os traços básicos, mas que não possa ser 4.500, tá? Porque senão, como é que a gente vai estudar isso e como é que nós vamos fazer um teste com 4.500 características aí? Então, a Allport é que começou esse estudo aí das teorias dos traços. Aí, gente, os estudos evoluíram. E hoje, né, depois de agora nas últimas 2 décadas aí, inicia-se na década de 1990, outra abordagem que hoje é o que nós utilizamos, tá?
para a área de avaliação, para os testes de personalidade, que chama-se Big Five, tá? Esse Big Five é uma terminologia aí que nós utilizamos, que são as 5 grandes componentes da personalidade, tá? Como que é que se chegou a esse Big Five? Porque, olha, o Allport colocou aqui que existe 4.000 descritores, tá? Como que conseguiram chegar nesses 5 grandes características aí da personalidade? Entra a psicometria novamente, né? Que vocês amam tanto. Foi através da psicometria que se chegou nesse Big Five. Então, usando técnicas principalmente aí de análise dos fatores, ou análise fatorial, tá? Foram analisadas aí, tá? Várias características de personalidade e aplicou-se análise fatorial, ok? Através dessa análise fatorial, conseguiu esses 5 grandes traços de personalidade que nós vamos ver direitinho quais são eles. Então, as abordagens do traço têm várias virtudes. Elas fornecem uma explicação clara e simples das consistências comportamentais das pessoas. Além disso, os traços permitem que comparemos prontamente uma pessoa com a outra. Devido a essas vantagens, a abordagem do traço de personalidade tiveram uma influência importante no desenvolvimento de várias medidas úteis de personalidade. Hoje, meninos e meninas, testes de personalidade, tá, no mercado, na área de psicometria, estão apoiados, todo o estudo teórico é em cima do Big Five. Então, todos os testes de personalidades psicométricos, que é o de marcar, eles estão baseados na teoria do Big Five. Vamos ver mais aí sobre isso, tá? Então, essa evolução aí, desde lá do Allport, né? Eles conseguiram fazer essa análise fatorial desses traços, tá? Aí esse slide aí explica direitinho o que seria análise de fatores, que é esse método estatístico de identificações e associações entre um grande número de variáveis para revelar padrões mais gerais. Por exemplo, um pesquisador da personalidade pode ministrar um questionário a muitos participantes, que lhes pede para descrever por meio da consulta uma extensa lista de traços. Combinando as respostas a uma extensa lista de traços, tá? E combinando essas respostas estatisticamente, hoje a análise fatorial ela é feita por softwares, né? A gente consegue, pela análise fatorial, a encontrar aquelas respostas que mais apareceram nesse questionário, tá? De uma forma estatística confiável, ok? Então, a análise fatorial, em 65, também foi utilizada aí por Cattell, e aí também conseguiu 16 pares de traços aí de personalidade. Então, a análise fatorial é isso. Eu aplico um questionário dentro da área de avaliação psicológica a N pessoas e depois eu faço estatisticamente quais os resultados que apareceram mais, tá? Bom, outro teórico aí, em 1995, também utilizou a análise fatorial aí e concluiu que a personalidade poderia ser bem mais descrita em termos de dimensões: extroversão, neuroticismo e psicotismo. Isso foi em 95. Todos esses estudiosos, gente, o que eles queriam, tá? Diferente lá da Allport, que ficou lá entre os 4.500, conhecer, determinar as características mais comuns da personalidade. Foi aí que, como eu falei, surge o Big Five.
Então, durante essas 2 últimas décadas, o traço mais influente é o dos 5 traços, ou Big Five. O Big Five. Usando as técnicas estatísticas de análise dos fatores, muitos pesquisadores identificaram um conjunto similar de 5 fatores. E aí está os 5 fatores, gente. Ou seja, todo teste de personalidade, tá? Ele vai avaliar esses 5 grandes fatores da personalidade, que é consciencialidade, extroversão, condescendência, neuroticismo e abertura. Esses são 5 características básicas da personalidade. De qualquer personalidade, seja no Japão ou no Brasil, tá? As pessoas têm essas 5 características básicas de personalidade aí. Eu sei que vocês vão falar que aula que é muito teórica, mas nesse momento é teórica mesmo, né? Entenderam aí o que seria esse Big Five? Esses 5 grandes modelos, 5 grandes características da personalidade? É esses aí que tá aí na tela. Nós vamos ver um por um, tá bom? André falou alguma coisa, mas eu não entendi, não entendi. A sua voz tá assim, né? Não, 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 não. Ok, então vamos lá. Eu não falei nada não, professor. Eu só abri o microfone, mas como a caixa estava ligada, aí Fica assim, né? a sua voz mesmo. Ah, beleza, André. Então, gente, olha só. O Big Five, ele, para ter o entendimento, já que são 5 características básicas da personalidade para o mundo inteiro, em vários artigos, né, científicos, em inglês, principalmente em inglês, vem muita sigla OCEAN. A sigla OCEAN é justamente para identificar essas 5 grandes características aí da personalidade, tá? Que seria a abertura à experiência, consciosidade, extroversão, amabilidade e o neuroticismo. As siglas, né, em inglês dessas 5 grandes características aí da personalidade formam essa sigla aí, OCEAN, que é muito utilizada em artigos, tá? Internacionais aí. Então, é uma forma de padronizar, tá? Esse conhecimento aí sobre a personalidade. Bom, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar um teste, o resultado de um teste, que ele chama-se NELP. Esse teste NELP é um teste de personalidade, é um inventário de personalidade, e ele é justamente em cima, tá, desses 5 grandes fatores da personalidade. E aí vocês vão conseguir visualizar melhor como sobre essas 5 características aí, ok? Então, só um minutinho para eu compartilhar esse teste aí com vocês. Cristiane, nós vamos fazer algum teste de personalidade? Sim. A programação é que vocês façam BFP, que é uma bateria fatorial de personalidade, que também é baseado nas 5 fatores, 5 grandes fatores aí da personalidade. Ok? Nós vamos fazer sim. Então, olha aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho.
NELFI. Olha aqui. Esse, eu queria trazer o NELPI para vocês. Deixa eu ver aqui. Modelo de resultado. Não, mas eu tenho um modelo de resultado aqui do NELPI. O que eu vou mostrar é um resultado de um teste, tá? Esse teste, ele é informatizado. Então, a gente faz o teste. Ele tem 240 perguntas, o NELPI, gente. Olha que canseira. Mas é um teste muito bom para falar dessas características aí, ok? Então, vamos lá. Aqui está um resultado, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, do NELPI. Então, olha aqui, ó, um resultado do NELPI, do inventário de personalidade. Eu não falei que são 5 grandes fatores? Então, eu tenho aqui, ó, o neuroticismo, extroversão, abertura, amabilidade e consciosidade, ok? Os 5 estão aqui. E aí, olha só, tá? Esse teste, como é que ele funciona? Ele vai avaliar esses 5 grandes personalidades e ele vem aqui os resultados de critérios de validade. Os testes de personalidade, alguns testes, vocês vão me perguntar o seguinte: Cristiane, a pessoa pode manipular um teste? Pode. Ela pode dar respostas, tá? Que seriam respostas que a outra pessoa gostaria de ouvir, mas que não é uma resposta que ela daria. Mas ela responde porque sabe que é o mais sensato. O NELPI, ele tem essa facilidade aí, que conforme algumas perguntas são respondidas para agradar, tá? O solicitante, é o que nós chamamos de resultados de critério de validade. Ou seja, se a pessoa tentou manipular ou não as respostas. Então, aqui a gente vê que os resultados, né, ICC e ICF, que são os resultados dos testes, ele coloca que, apesar do valor aqui, teve duas perguntas que deixou em branco e 97 que utilizou o C e o CF, esse teste é válido. Ou seja, essa pessoa respondeu o teste de acordo com o que realmente ela acha. Ok? As respostas C e CF, essas daqui, ó, concordo e concordo fortemente. É os critérios que utiliza também, tá, para ver se esse teste está válido. Entenderam o que significa um teste que a pessoa não teve a intenção de manipular? Os testes de personalidade, eles têm isso, tá? Quem já fez teste de personalidade aí, o psicométrico, viu que tem muitas perguntas que se repetem, não é isso? Que pergunta uma coisa e depois volta para perguntar a mesma coisa? Sim. Não é isso, André? Então, sim, isso é feito para ver se a pessoa ela não cai em alguma incoerência, em contradição, tá? E essas contradições aí é que vai validar o teste. Então, se nesse teste, né, fosse dado assim, inválido, quer dizer que a pessoa tentou manipular e aí eu não poderia levá-lo em consideração. Eu não poderia corrigir esse teste. A não ser que a pessoa seja bem talentosa para mentir, né? Pois é. O que acontece? Quando a gente começa a entender como que os testes são construídos e como eles funcionam, eles ficam inválidos para nós. E vocês vão passar pelo teste de atenção concentrada a si. Vocês vão saber corrigir.
vocês vão saber avaliar. Então, se vocês forem submetidos a um teste de AC, vocês vão saber direitinho o que vocês têm que fazer e o que não tem que fazer. Então, ficou inválido o processo. E eu nunca, né, se vocês falarem que, olha, se vocês falarem para a pessoa que vocês não são estudantes de psicologia, ela nunca vai saber, né, que sua atenção 99, né, superior, é porque você conhecia o teste. Então, você pode manipular um teste. Então, teste para nós psicólogos, né, e estudantes de psicologia que já viu testes, os psicométricos, eles acabam sendo testes queimados para nós, porque a gente vai saber corrigir. Então, a gente vai saber o que falar e não, né, André? Vou dar a resposta certinho. Verdade. Né? Então, aí, os testes psicométricos para nós. Então, olha só. Outra questão. Cada fator, gente, cada fator aí, dos 5 grandes traços da personalidade, eles se desmembram, tá? Então, olha só. Quando eu falo do domínio, tá? Eu vou passar aqui outra vez pro slide. Quando eu falo dos 5 grandes fatores, neuroticismo, extroversão, abertura, amabilidade e consciencialidade, esses grandes 5 fatores, eles têm um desmembramento, que seriam, cada um deles tem um desmembramento aí de 6 outros itens, tá? 6 outros itens, e aí que no total eu poderia falar, né, ou 6 outras facetas, que as 5 grandes características básicas estão aqui, mas dentro delas eu ainda tenho outras 30 facetas da personalidade. Então, o neuroticismo, tá? O neuroticismo vai estar falando de quais outras facetas de comportamento? Vai falar de ansiedade, raiva, hostilidade, depressão, embaraço, constrangimento, impulsividade e vulnerabilidade. A extroversão, quando eu falo de extroversão, eu ainda estou falando de acolhimento, gregarismo, assertividade, atividade, busca de sensações, emoções positivas. Abertura, fantasia, estética, sentimentos, ações variadas, ideias e valores. Amabilidade, confiança, franqueza, altruísmo, complacência, modéstia, sensibilidade. Conscienciosidade, competência, ordem, senso de dever, esforço por realizações, autodisciplina e ponderação. Então, esses 5 grandes fatores, ainda cada uma tem 6 facetas e no total de 30. Aí a gente volta para o teste. Como que é isso no teste? É aqui. Então, essa pessoa aí respondeu o teste. Então, cada domínio, tá vendo aqui, ó, neuroticismo, que eu falei, ansiedade, raiva, depressão, tal. Cada domínio desse tem perguntas relacionadas a essas facetas. E aí o computador, né, vai estar fazendo todos esses resultados aqui. Isso é tudo informatizado, muito fácil de fazer, vocês vão ver. E o que nos interessa é esse resultado. Esse resultado vai dizer quais são os traços dessas pessoas em relação ao neuroticismo, à extroversão, à abertura, à amabilidade, à consciosidade, tá? No final, aqui, olha,
tá? Eu estou aqui. E aí ele também vai dar do neuroticismo, a ansiedade dessa pessoa, tá? Então a gente vê que aqui, olha, para essa pessoa ela tem uma ansiedade abaixo da média. Então é menos propensa a estados emocionais negativos e a se preocupar com o futuro. Tende a se apresentar de forma calma. Vocês estão conseguindo visualizar esses resultados aí, gente? Sim. Então, isso daqui é o teste e aqui traz o resultado. O que é que nós psicólogos vamos fazer com esse resultado? É várias informações, né? Então, eu já consigo, a partir desses resultados, conhecer um pouquinho mais essa pessoa em relação a esses traços de personalidade. Então, essa pessoa aqui, ela não é ansiosa, a questão de expressar a raiva está dentro da média, porque se tivesse alta, é uma pessoa que irritável. A depressão dela está um pouquinho acima da média. Então, isso significa o quê? Tem maior disposição para sentir desesperança, solidão e tristeza, tá? O embaraço se sente confortável em situações sociais, está aqui dentro da média. Impulsividade é baixa, então não é uma pessoa impulsiva, bem controlada. Mas a vulnerabilidade sente maior, está aumentado, um pouco aumentado, sente maior grau de insegurança para tomar decisões sob pressão e para lidar com situações de estresse. Então, esse gráfico aqui, para nós psicólogos, o que significa? É de uma forma estatística a mensuração, né, dessas facetas aqui relacionadas ao neuroticismo. Então, essa pessoa, diante desses traços, como é que ela se comporta? E aí, o NELP vai falar aqui, ó, extroversão. Então, essa pessoa, ela não é extrovertida, eu não posso falar que não tem esse traço, mas é uma pessoa mais reservada. Se ela fosse muito extrovertida, estaria o gráfico aqui alto. E aí vai falar de cada característica. Nós vamos ver na próxima aula, a gente vai começar a ver característica por característica, tá, gente? Aí vem a abertura, a mesma coisa, né? Tem esses gráficos aí. A mobilidade, também. Então, aqui a sensibilidade, você vê que a sensibilidade está muito baixa, então apresenta menor disposição a considerar necessidades alheias e a ser movido pela compaixão, tem de ser a mais realista nas suas ações. E aí ele vai falar dos 5 grandes fatores e as suas 6 facetas. No final, o NELP, ele traz, tá, uma síntese dos fatores, né? Uma síntese de todos esses resultados aqui. Então, olha, neuroticismo tem maior propensão a sentir desânimo para lidar com situações adversas do dia a dia. Concomitantemente, ao estar sob pressão, tende a sentir desencorajamento e insegurança para tomar decisões, o que leva à imobilização de suas ações. Assim, atualmente pode ceder pela insegurança e desânimo que sente como reação a situações de crise, potencialmente frustrantes e de maior estresse. Como que o resultado, como que o programa, como que o NELP chegou a esses resultados aqui do neuroticismo? Por causa dos resultados aqui na frente, tá? Então, esses resultados aqui, o teste me traz uma síntese. Então, é um teste que traz as coisas muito mastigadas para o psicólogo, né? Aqui, olha, ele traz toda a síntese do teste, o que cada um
significou. O que se chama a atenção aí de vocês, gente? O que vocês gostariam de estar colocando? Cris, eu queria perguntar o seguinte, se eu quiser fazer esse teste, o que eu faria? Onde que eu teria que encontrar esse teste e tudo mais? Todos esses testes que nós vamos ver, eles são testes psicológicos e para adquirir tem que ter o CRP, tá? Então, um psicólogo tem que comprar e aplicar na pessoa. Aqui no nosso caso, enquanto vocês estudantes, a faculdade vai ter os testes e vocês vão ser submetidos, vão corrigir e vão ter contato com esse teste aí. Tá? Pelo menos é o que eu desejo muito, sabe, André? Mas tomara! Isso tem que ser presencialmente, porque esse teste, né, ele é informatizado, tem ele online. Só que ele é muito caro online. Não é vantajoso para a faculdade tê-lo online. Porque para online, ele custaria aí para cada aluno R$20. E aí, entendeu? E R$20 que aplicou uma vez, perdeu. E o presencial, eu tenho o livrinho e tudo que eu posso reutilizar outras vezes. Tá? Então fica mais em conta. Mas o resultado dele é esse. O que vocês acharam aí desse resultado, né? Vocês não viram o teste, como é que ele é. Mas desse resultado aí, né? O que chama a atenção desses 5 grandes fatores? O que está passando no coração de vocês? Achei interessantíssimo. A Gabi fica desesperada. Fala aí, Gabi, o que você achou? Não, eu achei ele bem complexo, né? Mas eu quero até fazer ele para saber quais são meus traços. Vamos fazer, né, Gabi? Você vai fazer. Tô doido para fazer também, professora. Se Deus quiser, nós vamos fazer. O bacana, gente, é o seguinte, a gente tem que entender o que é o teste de personalidade. Então, olha aí uma coisa, o teste de personalidade não está falando de psicanálise. É uma coisa, nós estamos falando de uma teoria de traços, tá? Então, o teste de personalidade, ele vai trabalhar com a teoria de traços, que é comportamental. E a teoria da personalidade, 5 grandes fatores, é como que nós vamos estar analisando os testes aí, tá? Ah, Cristiane, bacana. O teste aí tá muito fácil, ele dá até síntese, não precisa fazer nada. Vocês acham que depois que eu pego um teste assim, o que o psicólogo vai fazer com ele? Né? O que acontece, né? Já que ele já fez tudo, ele na informatização ele já corrigiu o teste, já deu uma síntese falando o que aconteceu com a pessoa. E aí? Acabou aí? Pronto? É só eu entregar para a pessoa ou para a empresa e PT saudação? O que acontece? Eu creio que não. Qual que é o trabalho nosso agora? Olha, eu já tenho o resultado. Analisar esse resultado, né? Na verdade, vem agora, né? Analisar Na verdade, o resultado, vem os laudos, não é isso? Ou não? Isso mesmo. Os relatórios, os laudos, que são o caos do negócio. Aí o que acontece? Muito bonito isso, né? Eu já tenho todo o resultado lá de um teste de personalidade. E daí? O que eu faço com isso? Esse vai ser o nosso desafio em relação à avaliação psicológica. Eu tenho um resultado, mas o que isso significa para o que eu estou querendo avaliar? Vamos supor que eu estou fazendo um processo seletivo para um cargo e apliquei o NELPI. Bacana, o resultado foi esse. E daí? Essa pessoa aí, ela tem condições de trabalhar, vamos pôr, como um gerente administrativo pelos resultados que obtive pelo teste?
Então, o nosso desafio aí, ter a resposta informatizada é o mais fácil. O que é difícil? Eu interpretar esses dados para que eu possa responder a demanda sobre avaliação psicológica. Isso que é o difícil. Esses resultados aí, tá? Eles estão de acordo? O que eles comprometem essa pessoa? O que eles facilitam essa pessoa? Qual que é o positivo? O que precisa melhorar? É isso que a gente precisa fazer. Ok? Então, eu vou dar aqui um outro exemplo para vocês, tá? De outro teste, né? Aquele que eu acabei de mostrar para vocês, aquele é só um modelo, aquele é algo hipotético, não existiu não, tá? Não foi um teste que eu apliquei não, aquele é o modelo. Agora esse daqui eu apliquei. Esse teste daqui é o NELFI. O NELFI, ele é o reduzido do NELPI, que eu acabei de mostrar para vocês. É como se fosse, o NELPI tem 240 questões. O NELFI tem 60 e poucas. Ele é um pouco menor e mais rápido. Então, olha aqui, olha. Foi de uma candidata, o teste dela está válido, tá vendo? Avaliação válida, então a gente pode corrigir. E aqui tem os 5 domínios, né? Os 5 grandes fatores. Então, olha aqui, olha, o neuroticismo dela, como é que deu baixinho? Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem a resposta. Então, essa pessoa aqui, tá? Deixa eu ver o cargo dela, se eu coloquei aqui. Não coloquei, não. Coloquei, não. Então, o neuroticismo dela é bem baixinho. Isso significa o quê? Estabilidade emocional e tende a enfrentar as expressões do dia a dia de forma mais moderada e bem estruturada. Muito extrovertida, olha aqui, ó. Preferência por grupos e busca em maior grau de estimulação social. Tende a manter uma postura sociável e assertiva. A abertura sobre atividades rotineiras ou variadas, dentro da média. Ora ela se adapta bem à rotina, ora ela gosta de variar. Uma pessoa extremamente simpática, tá? E cordial, preocupada com o bem-estar alheio. E em questão da escrupulosidade, os compromissos, também é uma pessoa mais obsessiva, né? Deu bem alto aqui. Que gosta das coisas muito certinhas. Aí vem um mini laudo dessa pessoa, né? Falando 5 grandes fatores. O que a gente faz? Diante desse resultado, nós vamos ver nossa demanda. Vamos supor que eu preciso contratar essa menina para ser vendedora. Ela vai vender roupa feminina no BH Shopping. Vocês acham que essas características, assim, a gente vendo assim de uma forma, ela seria um bom perfil, né? Bem raso aí, né, para a questão de uma vendedora de shopping? O que vocês acham? André, não consegui te ouvir, não. Meninos, o que vocês acham aí? Olha aqui, tá me ouvindo? Agora tô. Agora não tô. Falhou outra vez, André. Mariana. Oi. Você gostaria de falar o quê, Mariana? André, tá falhando. O neuroticismo dela é baixo, né? A personalidade dela tem bem a ver. Bem sucedida nessa ação aí. Ok. A Mariana quer falar? O que você gostaria de falar, Mariana?
Professora, eu tô na dúvida, porque esse neuroticismo, que é estabilidade emocional, né? Pressões do dia a dia, etc. E a dela deu baixa. Às vezes, ela é extrovertida, ela vai conseguir vender e etc. Mas com a pressão do dia a dia, eu não sei se ela seria uma boa escolha. Pois é. Aqui fala o seguinte, olha só, Mariana, que o neuroticismo dela é baixo, então ela tem uma estabilidade emocional. Se fosse alto, aí seria preocupante. Porque aí é o contrário. É o contrário. É o contrário. Entendi. Então ela se adequaria. Ela é uma pessoa aí com capacidade com as pressões do dia a dia, né? Mas o que vocês acham? É um perfil para uma vendedora do BH Shop? O André concordou que sim. E aí é um perfil... Com certeza. Também, Mariana? Sim. Então, olha só, gente, o que a gente faz? Com esse resultado, a gente tem que dar essa resposta, né? Se essa pessoa tem, né, as características, traços de personalidade de acordo com o que é esperado para essa vendedora aí, tá? Isso aí a gente está falando de uma avaliação psicológica para recrutamento e seleção, ok? Então, é assim que funciona um teste, tá? De personalidade. Ele vai estar nos mostrando essas características aí para que a gente possa analisá-las e verificar de acordo aí com a demanda da nossa avaliação psicológica, ok? Bom, vamos continuar aqui, tá? Então, olha só. Vocês fizeram um teste, tá? Lá no portal Conecta, que chama Humangite. É esse aí que eu coloquei aí para vocês verem. Quem que lembra desse teste? Quem que salvou esse teste aí, gente, do Humangite? Esse é o que está no Conecta, professora? Exatamente, que está lá no Conecta. Eu fiz esse teste ano passado e mostrei. Oi. Eu fiz esse teste ano passado, eu mostrei para a moça que trabalhava comigo no departamento pessoal. Ela tá assim, que feitiçaria é essa? Porque assim, parecia que era meu retrato, entendeu? Parecia meu retrato. Eu assustei quando eu li o resultado, né? Que era muito preciso assim, do que realmente eu sou. Assim, falando bem honesto, como a senhora falou, a gente tem que ser bem sincero nas respostas para o resultado ser válido, né? E eu achei o resultado, assim, assustadoramente meu retrato. Gastei o que eu li. Eu tô assim, credo, dá a impressão que é uma pessoa que me conhece muito bem e que me descreveu. Bacana, bacana, André. Vai voltar ele aí. E você ainda tem ele, né, André? Você guardou ele? Eu cheguei a imprimi-lo, né? Agora eu não sei se eu salvei ele no meu notebook, mas esse impresso eu tenho que procurar, mas eu sei que eu imprimi ele. Bacana, então. Você, Jéssica, você começou a falar? Você fez, Jéssica? Lá no canal Conecta? Eu fiz, eu acho que eu tenho ele salvo. Tem ele salvo, né, Jéssica? Acho que eu tenho sim. Pois é. Quem mais que fez, se gostou? Você achou que pareceu com você, Jéssica? Você se identificou com o teste? Nossa, prof, eu nem lembro, viu? Depois volta lá nele. Depois eu vou olhar. Isso. Quem mais fez lá no canal Conecta esse teste? Humangite. Eu não lembro, professora, se eu fiz. Eu acho que eu fiz, viu? Que não? Fala, no final tem tipo os gráficos, né? Isso, sempre assim,
Escolha 3 sim, 2 não. 3 sim, 2 não, né? Tem as perguntas lá e você tem que escolher entre aquelas perguntas, aquelas que você acha que é sim para você e 2 que você acha que é não. O Human Guide, por que eu estou falando dele, tá? Ele é um teste que vocês têm lá no canal Conecta. Quem não fez, vai lá e faça. Esse teste, né, o objetivo dele aí, ele não é um teste de personalidade, viu, André? Ele não é um teste de personalidade, ele é um teste de perfil motivacional. Ele não vai falar de personalidade, ele vai falar sobre a motivação da pessoa. Então, são estudos apresentados, né, esse manual, porque eu peguei do manual, é para públicos de 18 a 60 anos, com escolaridade aí entre ensino médio e pós-graduação. O material, ele é todo informatizado, tá? E a aplicação do teste aí não ultrapassa 15 minutos. Por que eu estou falando dele? Esse Human Guide, gente, ele é um teste validado pelo CRP. Ele é um teste psicológico que, se vocês forem ver, jogar ele aí na internet, vocês vão ver que o valor dele para aplicação individual está em torno de R$120. Então, ele é um teste caro, no qual vocês têm acesso a esse teste lá no canal Conecta e não paga nada por ele. Aí, qual é a minha proposta? Ele é um teste motivacional, ele não é um teste de personalidade, ele não é baseado nos 5 grandes fatores da personalidade. Mas ele traz os resultados, né, a forma do que ele é feito, ele tem toda uma dimensão aí teórica, ele traz resultados que a gente também poderia estar analisando. Então, qual que é a minha proposta? Faça o teste para a próxima aula, é o dever de casa, não vai valer nota não, mas é um dever de casa. Vocês façam um teste para a próxima aula, é um teste psicológico, e nós vamos discutir esses resultados aí de como interpretar esses resultados diante de um perfil. O Human Guide, ele é um teste utilizado motivacional para a organização, ou seja, ele é um teste específico como que a pessoa agiria, né, como que é o comportamento dela dentro de uma empresa. Ok? Cris, eu localizei o meu aqui, eu salvei e aí no perfil analítico mesmo vem lá, sensibilidade, força, qualidade, disposição, estrutura, imaginação, estabilidade, contatos. Interessantíssimo. Quem não fez vai gostar demais de fazer, que é muito interessante. Pois é. E aí, esse vai ser o nosso dever de casa, tá? Fazer eu também fiz o meu, mas... Eu também fiz. Eu vou tentar localizar o meu, que eu não lembro, mas eu fiz também. Por que aí é o bacana, gente? Para a gente conseguir interpretar, tá? Esse teste, porque vocês conseguiram o resultado. O resultado tá lá. Bacana, tá? Igualzinho o André falou aí. Nossa Senhora, mas é assim... parece que a pessoa me conhecia, né? Parecia ser magia, né? De tanto que foi assertivo. Mas aí, para nós psicólogos, qual que seria a utilidade desse teste? Aí, já que é para uma empresa, né? Que ele é voltado para a empresa, ou para um processo seletivo, ou para um processo de avaliação de desempenho. É isso que a gente tem que pensar. Por isso que eu gostaria que vocês trouxessem um teste para a gente analisá-lo enquanto psicólogos, tá? Como que essas informações são úteis para a nossa avaliação psicológica aí. Pode ser? Aí quem não fez, gente, o André já deu resultado, já deu retorno, o Márcio, né? A Mariana também.
A Jéssica, foi a Jéssica, sobre o teste. Então, vamos fazer ele aí. Combinado? Tá lá no canal Conecta. Ok? Então, aí, né, um pouquinho mais do One-Guide, o objetivo é aprender o perfil motivacional no contexto organizacional. Ele foi desenvolvido na Suécia, então ele é um teste, tá, que não foi desenvolvido no Brasil, mas ele foi adaptado no Brasil. O que isso significa? Que ele foi desenvolvido lá na Suécia e quando ele veio aqui para o Brasil, fizeram todos os estudos para ver, né, adaptar os termos, a tabela aqui na nossa realidade. Então, assim que fizeram esses estudos, essas adaptações, ele foi submetido lá ao SATEPS, lá no Conselho Federal de Psicologia, e foi considerado um teste psicológico válido, ou seja, um teste psicológico no qual ele propõe a medir, né, a apreender o perfil motivacional, e ele consegue fazer isso aí de uma forma científica, de uma forma confiável, ok? Então, esse teste é um teste validado e confiável. Dúvidas aí, meninos e meninas? Que eu ainda tenho mais um testinho para mostrar aqui para vocês. Tá? Eu falo muito, gente, porque é pura teoria. Por enquanto é só teoria, né? Depois nós vamos para a prática. Alguém gostaria de colocar alguma coisa enquanto eu procuro o outro teste aqui que vocês vão ver? Tranquilo? Peraí. Só um minutinho. Pode bater papo aí, gente. Vocês estão muito quietinhos. Vocês não têm nenhuma fofoquinha, nada para falar, não? Nenhum caos para me contar? Tá, então, aproveitando que já é tempo para falar mesmo, alguém conseguiu fazer a... Mentira, brincando. Eu queria saber se você consegue nos ajudar. A gente está fazendo 2 aulas interativas, que é psicologia, um é políticas públicas, o outro é psicologia, fugiu o nome. Sei que são 2 interativas. E a gente estava com prova marcada já para agora, acho que era 13 de maio, seria a primeira prova. Não, mas em maio? Aí, mas ela é interativa? É interativa, só que parece que a prova é presencial, entendeu? Mas as provas interativas vai ser no primeira semana de junho, né, não? Ué, será que mudou então? Para mim tá aparecendo uma outra data. Mas vê direitinho isso daí, né? Na 1ª de junho, a prova presencial, não? Vou dar uma olhada depois, não posso ter confundido. Agora é o seguinte, tudo indica que presencial não vai ser não, viu? Pois é, mas eu até tinha perguntado para a Suelen, né? A Suelen, tá, eu vou dar uma olhada. Aí depois ela mandou uma resposta padrão lá, que parece que é do Pitágoras, né, nível Brasil. Tipo assim, as provas serão, enfim, uma coisa bem padrão, bem genérica. Só que assim, não condizia com o que eu tinha perguntado para ela, eu até ignorei, sabe? Mas assim, a data que estava prevista pra gente, eu posso ser confundida, às vezes eu achei que era maio, pode ser que seja junho, então. Mas, né? Porque lá no nosso calendário, as provas interativas estão no início de junho. Eu acho que começa no final de maio e no início de junho, as provas interativas. E como são essas provas interativas? São impressas mesmo? Como é que são? Você sabe? Se fosse, Márcio, se fosse presencial, como que elas seriam? Elas viriam impressas, 10 questões fechadas para vocês estarem realizando sobre todo o conteúdo estudado. Tá, entendi. Tá? Se fosse presencial, seria assim. Agora, eu acho pouco provável que seja presencial, né? Porque com essa pandemia, eu creio que até junho eles não liberaram faculdade para os alunos irem estudar, não.
Tá bom, porque eu tô faltando só essa bendita prova, né? Que eu não fiz ainda. São 2 provas. Né? Eu não, né? Nós, né? Porque essa matéria tá pra... acho que essas matérias são para todo mundo. Agora, uma dica, Márcio, vocês nunca fizeram prova de disciplina interativa, não? Eu não, desse curso, não. Eu já tive interativa, mas no meu primeiro MBA que eu fiz. Entendi. Deixa eu dar um feedback aí. O pessoal reclama assim, chora muito porque acha muito difícil as provas interativas, viu? A dica é que as questões são muito parecidas com as questões do AVA. Aquelas questões que vocês fazem do AVA e que muita gente vai lá no Braille e copia, sabe, Márcio? Ao invés de copiar do Braille, é bom fazer, porque na prova as questões são muito parecidas com a do AVA. Então, quem faz o AVA sem copiar do Braille, vai melhor nas provas. Beleza, então. Tá? Agora todo mundo fala que elas são bem difíceis, viu? Oi, pode falar. Essa dica que você deu aí é muito boa, Cris, porque eu lembro que no outro curso que eu fiz de recursos humanos, realmente, essas provas presenciais das matérias virtuais, elas são basicamente o que está no AVA. Então, estudando pelo AVA, estudando as respostas lá do AVA, quem fizer isso vai bem. O problema, André, que eu vejo muito no pessoal que copia lá do Braille, chega na prova, gente, o pessoal é um arraso. Tem gente que tira 1, 2 em 10, porque não fez nada. Repreendido em nome de... Ô, Gabi, mas eu não quero assustar, não, mas é verdade. Deus me livre e guarde. O pior é quando a gente vai no Braille e não acha as respostas, Cris, é pior ainda. Pois é, uai, mas não, todo mundo fala que as provas interativas presenciais, elas não são fáceis. Agora, para quem estudou direitinho no AVA, é de boa, tira de letra, viu, Gabi? É só isso. Mas, Cris, deixa eu te falar, o que acontece comigo? Eu tenho mania, eu respondo, mas confiro no Braille. E, assim, eu vou te dizer que 80% das minhas respostas são corretas, né? Tá vendo? Aí eu fico todo feliz. De 80% a 90% eu confiro lá no Braille, mas eu respondo primeiro, antes de dar uma olhada lá, né? E aí eu fico todo feliz quando eu respondo tudo certo, né? Então, de qualquer forma, sabendo usar o Braille é positivo, mas como você está falando aí, se a pessoa nem lê a questão, só copia e procura lá no Braille e marca, sem nem ler direito, aí realmente chega na hora da prova, não vai saber nada. Pois é, a dica que eu dou, viu? Porque eu já vi muito aluno, mas muito, não foi bem muito aluno tirando 1, 2, 3. E olha lá, zerar também. Mas é porque não estudou. É só ter esse cuidado. E são sempre isso, 10 questões, todas fechadas. Todas fechadas. Agora, com essa pandemia, eu não sei, Márcio, como que a faculdade vai fazer. A gente vai ter que aguardar. Mas a previsão seria na primeira semana de junho, tá? A previsão seria essa. Tudo bem. Vamos ver, depois vocês me contam. Aqui, ô, professora, sextou? Sextou? Heineken. Caiu Heineken, gente. O que é isso, menino? O que é Heineken? Você tá tendo o quê? Tá recebendo santo aí? Heineken. Sexta-feira, professora. Sextou? Não, vai sextar só depois que eu mostrar o BFP para vocês. É rapidinho. Gente, ela gosta de aproveitar um minuto, um segundo. Menino, são 8h35, eu tenho que ir com vocês até pelo menos 9h30. Vou liberar vocês antes. É quarentena. É quarentena, gente, tem que reduzir. Senão pega vírus, né? Não O vírus aí pelo coisa. Olha aqui. O Covid, né, professor? Covid. Pela mesma pega o Covid aí. 19 pelo computador, vírus pelo computador. Meninos, tá vendo esse teste aqui, BFP? Vocês vão fazer ele, tá? Esse teste aqui que vocês vão fazer, eu vou mostrar ele aqui.
para vocês. Peraí. Deixa eu só abrir aqui para eu mostrar a capa deles para vocês. Esse teste já tem lá na faculdade, tá? E ele é pelos 5 grandes fatores de personalidade. Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Eu só vou mostrar a capinha para vocês, porque o NELP eu não tenho ele, mas esse eu tenho. O NELP eu não tenho ele escaneado. Esse daqui vocês vão fazer, né? E ele é um teste muito utilizado em concurso público, para concurso público e para processo seletivo. Chama-se BFP, Bateria Fatorial de Personalidade. Tá ele aqui, ó. Ok? Ele é baseado nos 5 grandes fatores da personalidade que nós vimos. Aqui tem instrução, então ele aqui é pela escala Likert, né, de 1 a 7, no qual tem as perguntinhas aqui, vou aumentar. Procuro seguir as regras sociais sem questioná-las? Aí eu vou responder na folha de resposta, né? Vou mostrar aqui a folha de resposta para vocês. Essa daqui é a folha de resposta. Vocês estão visualizando os quadradinhos coloridos aí? Ai, peraí, que eu fiz coisa errada aqui, peraí. Olha aqui, olha, a folha de resposta do BFP é essa daqui. Peraí. Então, a gente lê as perguntinhas e responde nessa folha. É uma folha que vem com esses quadradinhos e a gente vai colocando as respostas aqui. Depois, a gente lança tudo no computador, porque é um teste informatizado, ok? Então, a pessoa vai ler, vai lá naquela folha e vai responder com o número. Procuro seguir as regras sociais sem questioná-las, de 1 a 7. Então, vamos dizer assim, a 4. Eu vou lá e escrevo 4. E assim por diante. O BFP, ele tem aí 126 questões. Ele é realizado em torno aí de 30 a 45 minutos. E a teoria dele é toda em cima do Big Five. Esse teste... Professora, já fiz esse teste. Você deve ter feito aonde? Fez para quê? Você lembra? Para trabalho, Márcia? Ou você pode ter feito, você sabe onde que também ele é muito utilizado? Para tirar a carteira de habilitação. Para tirar a carteira de habilitação, ele também é muito utilizado. Então, assim que faz o teste, nós temos aí o resultado. Que é... Deixa eu mostrar aqui o resultado, deixa eu ver. Aqui, ó. O resultado está aqui. Deixa eu pegar aqui o resultado. Ah, por que não está aparecendo? Olha esse trabalho, janela. Vocês estão vendo? Aí, depois que a pessoa faz o teste, a gente lança no computador, isso tudo vocês vão aprender a fazer. E aí, ele traz essa tabela aqui. Olha aqui as facetas. Tá vendo aqui? Olha as dimensões. Neuroticismo, extroversão, socialização, realização, abertura. Então, é um teste que trabalha com 5 grandes fatores da personalidade. Voltei, minha conexão caiu. Perdão. Eu vi que eu fiquei... Ô, Márcio. Então, eu fiz esse teste, foi para uma empresa de... uma construtora que eu trabalhei. Trabalhei lá mais ou menos uns 3 anos. Aí eu fiz esse teste, foi lá. Eu achei ele difícil. Porque, assim, chega uma hora que você parece que você já respondeu, aí você tá assim, gente, já respondi isso. Aí você fica naquela dúvida. Cara, sei lá, você parece que tá ficando doido. Esses testes, igual eu mostrei, são 126 perguntas.
O do NELP, aquele outro anterior que eu mostrei para vocês, é 240, é o dobro, quase o dobro. Nossa. Então, eles são cansativos mesmo. Mas aí, ao lançar aqui, olha, esse aqui é um resultado. Vai falar dos grandes fatores, vai dar um gráfico também, tá? E aí vem as interpretações, tá? Então, aqui a questão de vulnerabilidade, instabilidade, passividade. Vai falar aqui, ó, a faceta da extroversão. Vai falar de cada faceta dessa. E aí, informatizado, vem o nome da psicóloga e a gente assina. Então, esse teste nós vamos ver ele aí também, Márcio. Tá, eu fiz ele para analista de recursos humanos. Você me perguntou o cargo. Bacana. Aí, o que esse teste nos possibilita é justamente, diante desse resultado aqui, comparando aí, né, com o perfil de um analista de RH, o que a gente pode falar sobre suas características aí, se estão próximas ou não ao perfil que a empresa estabeleceu. É por isso, assim, apesar de ter os resultados aqui, eu preciso saber interpretá-los para comparar ao que a empresa deseja. É isso que a gente tem que fazer, tá? No caso de seleção. No caso, se eu utilizasse esse teste para uma avaliação psicológica e para, vamos dizer assim, para a justiça, né? Para ver as condições psicológicas de uma mãe para estar com os filhos. Eu não aplicaria somente esse inventário, né? Eu também aplicaria testes projetivos como o Rorschach, que ele é muito mais específico, é um teste projetivo e qual eu poderia ter condições, né, de realmente entender a dinâmica da personalidade dessa pessoa. Então, o teste do inventário, ele é muito bacana, mas a gente jamais toma uma decisão baseada em apenas um teste. Como eu havia falado para vocês, a avaliação psicológica é um processo. Então, o teste é só uma ferramenta. Eu preciso de todos os instrumentos juntos que eu apliquei para eu tomar algum tipo de decisão. Ok? Isso tem que ficar bem claro para nós. O teste é apenas uma ferramenta. Ele não é, o instrumento principal decisório. É o conjunto que vai decidir. Dúvidas, meninos e meninas aí? Em relação, nós só introduzimos a questão dos testes psicológicos, tá? Testes psicológicos, teste de personalidade. Como é que vai ser na nossa próxima aula? Eu vou entrar para a gente entender cada característica desses 5 grandes fatores da personalidade. Nós vamos estudar um por um. E a minha pretensão, de uma forma bem rude aí, é da gente conseguir identificar esses 5 grandes fatores diante de algumas personalidades famosas aí, né? Se a gente consegue identificar, tipo, neuroticismo, alguma questão relacionada à agressividade do neuroticismo, se a gente consegue identificar de acordo com um conceito, alguém famoso aí que tem essa característica mais elevada ou menos, tá? A gente vai tentar fazer essa comparação aí, né? Vamos ver o que dá. Dúvidas? E tragam também o Human Guide aí para a gente entender como é que é a interpretação do Human Guide enquanto psicólogos. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Alguém gostaria de falar de algum teste de personalidade que fez? Ô, Cris, eu só queria comentar alguma coisa. Tem uma pessoa da sala que já sabe. Eu sei que isso é um crime, né? Mas tem uma empresa que eu trabalhei que
hoje, todas as empresas que eu trabalhava, a gente viajava muito, sabe? Uhum. E tinha um local que a gente tinha que aplicar teste. Então, a gente contratava psicólogo para aplicar o teste. Só que tinha um local que a gente não conseguia o psicólogo. Uhum. Aí você sabe o que acontecia, né? Vocês aplicavam? Eu aplicava o teste. Tanto é, aqueles testes que eu te mostrei, são os testes que sobraram comigo. Aí assim, eu tinha tanta vergonha disso, que eu falei... Aí um dia eu comentei, acho que foi com a Elis. A Elis, não sei se ela tá aí. A Eu Elis não comentei, tá mas aqui. assim... não tá... Eu fiquei com tanta vergonha disso. Mas assim, quer dizer, eu era subordinado a uma pessoa que era psicóloga. Aí ela falou, não, pode aplicar, que aí eu vou corrigir e tudo mais. Eu falei, então tá bom, eu aplicava. Mas assim, eu sabia que não estava certo, sabe? Mas, né? Enfim, eu queria dividir isso com você, porque é um pesar que eu tenho de isso ter acontecido. Mas, Márcio, vamos pensar o seguinte: você aprendeu, né, que não é assim que a coisa acontece, né? Então foi bom, de um lado você foi bom, eu falei assim, isso jamais eu vou fazer, eu poderia ter feito. Pois é, mas olha só, o problema é que as pessoas sabiam muitos, né, que eu aplicava, que eram cargos estratégicos, sabiam que quem aplicava esses testes são psicólogos. Aí fala, que legal, você é psicólogo. Nossa, aí eu tipo assim, eu fazia aquela cara tipo de réu. De réu, que ninguém sabe se é culpado ou inocente. Eu fazia cara de réu, a pessoa achava que eu era psicólogo e ficava por isso mesmo. Entendeu? Mas assim, mas por dentro eu tava assim, morrendo de vergonha, sabe? Eu sei como. E nós vamos ver assim, gente, a questão da aplicação do teste, né? Por que para estudante de psicologia? Os estudantes de psicologia podem aplicar os testes porque vocês estão nesse momento aí que vocês vão ter contato com o teste, vocês vão treinar a aplicar o teste. Tem um tanto de detalhe que nós vamos ver assim, questão que tem que ficar atento, de iluminação, de cadeira, né, o conforto da cadeira, que não pode ter nenhum estímulo visual na sala. E quando surge as saias justas também, né? O que deve fazer? Então, eu já tive em processo de seleção, que eu não sei se eu comentei com vocês na última aula, que teve um rapaz que desmaiou, né? Passou mal, no palográfico. Fez o palográfico, de repente, ó, puf, desmaiou. Como? O que tem que fazer nesses momentos? Ou quando vocês estão num processo seletivo para concurso público, que tem assim, são extremamente exigentes para que não haja, né, diferenciação na aplicação do teste. Então, são fatores aí que a gente tem que ficar atento. Pouco tempo. Tá, deixa eu contar com você, então. Eu fui aplicar um teste, eu não lembro qual teste que foi. Foi em uma cidade... uma cidade do Pará, se chama da cidade. Eu sei que, assim... Gente, nossa, se tem algum paraense aí, me desculpa. Se tem algum paraense aí, me desculpa, mas eu vou ter que falar a minha percepção e, assim, e o que eu realmente comprovei. O nível intelecto deles, Cris, é muito baixo, sabe? E aí teve dois de turmas diferentes que me pediram se podia levar o teste para casa para fazer e depois me entregar. Eu nem acreditei. Eu falei, gente... E assim, tanto é que não teve nenhuma admissão lá da cidade. As pessoas que foram para lá, teve um de Manaus... que foi aprovado, eu lembro que foi aprovado, e teve um que era do Nordeste, mas assim, de lá mesmo, não teve nenhuma pessoa aprovada, e eram 8 vagas, tá? Eram 5 de engenheiro, nossa. E o outro, os outros eram dois cargos técnicos, agora eu não lembro quais são. Enfim, eu sei que assim, não teve nenhum aprovado do Pará, não, né, de Belém. Belém não, gente, do Pará mesmo, né? Do Pará que você falou. Mas você sabe o que é, Márcio? Porque ao escolher o teste, tá? A gente tem que ver qual foi a amostra desse teste. Se foi um teste que não teve amostra para essa região, você corre o risco de não ser um teste adequado. Ele não vai conseguir avaliar. É como se fosse assim, você pegar um teste que foi aplicado para a população de São Paulo e querer aplicar lá no Pará, que a gente sabe que é diferente. Só que eu não tinha essa destreza, eu não tinha esse entendimento, né, Cris? Igual eu te falei, eu estava acompanhando uma psicóloga que estava aplicando, mas assim... Mas a psicóloga também não sabia, né? Eu não sei, porque ela já tinha feito alguns trabalhos lá pra gente.
E, enfim, e ela mesma. E detalhe, essa psicóloga também nem era de lá, tá? Pra falar a verdade. Ela morava lá, trabalhava numa empresa de lá, mas assim. E ela mesma falou: o nível intelecto muito baixo. Eu falei: poxa. Eu pensei, daqui, só que ela não era paraense, nem. Enfim, não era do Pará, não. Eu E sei aí? que. Até para cargo de instrutor também. Peraí. Ô, até para cargo. papai. Você ouviu? Até para cargo de instrutor mesmo, é porque eu cheguei agora. Até para cargo de instrutor, você não tem noção. Por exemplo, se eu contrato uma pessoa aqui em Minas, que aqui em Minas ganharia R$3.000, suponhamos, essa mesma pessoa, quer dizer, para o mesmo cargo lá em Belém, Belém não, né? Lá no Pará, eu pagaria para ela 1.000, 1.200, ela faria o mesmo trabalho, ganharia bem menos, justamente por causa do nível intelecto. Triste falar isso, mas é o que acontecia. E o que acontece, Márcio, que nós vamos ver isso. Eu pegar um teste, aplicar um teste em uma população que aquele teste não teve amostra, acontece isso. A gente vai achar assim, nossa, essa pessoa tem um nível intelectual baixo. Tem um nível intelectual baixo porque está comparando com uma região com nível intelectual e as condições sociais são bem melhores. Se eu comparar São Paulo com Pará, né, é muita coisa aí que realmente não dá. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas bacana, Márcio. Valeu a experiência. Quando eu fui tirar a carteira de habilitação, eu não sei se eu já contei para vocês. Na época, eu aplicava muito PMK, que é o de tampar as vistas e a gente continuar fazendo os movimentos. Aí, quem aplicou em mim foi uma estagiária que não sabia aplicar. Então, quando eu falei assim, não, eu já aplico muito PMK, que eu trabalhava numa empresa de vigilância, então eu aplicava 10 PMK por dia, que é muita coisa. Você conhece? Conheço. Ela foi aplicar em mim, mas ela não, tem que fazer uma contagem. Então, eu tô lá fazendo, aí ela virava para mim assim, já deu? Eu olhava assim para ela, gente, a mulher não está contando. E eu muito menos que eu estava fazendo o teste. Então, ficou um teste totalmente vacalhado. Porque a pessoa não aplicou de forma correta, né? E eu conheci o teste e via que assim estava totalmente esculambado. Ô, Cris. Mas um psicólogo aplicar teste assim para outro psicólogo assim, querendo ou não, gera uma certa insegurança, né? Gera mesmo, que eu já apliquei muito para concurso público em psicólogo. Não, igual, por exemplo, ainda mais você falando que era psicóloga. Não igual, por exemplo, professor dá aula para um outro professor, gente, você tem que ter muita estrutura. Amanda, dá um friozinho na barriga mesmo, tipo assim, ai meu Deus, a pessoa vai estar me avaliando. Porque na verdade, tudo que o profissional faz para outro profissional da mesma área sempre vai dar um climinha. Aí você tem que saber mesmo, tem que dominar para outra pessoa não falar assim, ela não sabe, né? É verdade. Mas dá esse friozinho na barriga, porque quando o PMK é um teste que pode ser aplicado em psicólogo, porque não tem como manipular. É um dos pouquíssimos testes, eu acho que é o único que não tem como manipular. E aí eu já apliquei ele muito em concurso público para psicólogo. Teve um concurso público agora, em 2019, na Polícia Militar, que era para psicólogo. E aí todos os psicólogos foram submetidos ao PMK. E eu apliquei para psicólogos. É muito engraçado, né? Porque é aí que você tem que ter um máximo de cuidado para não errar. Porque a outra pessoa sabe muito bem o que está certo e o que está errado. Então é meio estressante mesmo, é nada confortável, viu, Amanda? Mas, ótimo. Né? Então, assim, quem está aplicando o teste tem que ter muito cuidado, né? Igualzinho esse cara, desmaiou lá no palográfico. O outro me perguntou se poderia colar, não era colar. Ele perguntou assim, se ele poderia chutar as questões dos testes de inteligência se ele não soubesse. Né? E era um processo seletivo, tinha 30 pessoas em sala de aula e um levanta e fala assim, se eu não souber, eu posso chutar? Eu olho para o sujeito e penso, misericórdia. Né? Então, a gente tem umas coisinhas assim que a gente tem que estar aprendendo o que fazer para que o teste não fique contaminado e o resultado não seja aquele resultado favorável, né? Um resultado bacana.
Igualzinho já me falaram aí, teste de atenção concentrada. Se a pessoa não der as instruções de forma correta, a pessoa vai ficar prejudicada porque vai fazer o teste errado. É isso que a gente tem que estar atento, é isso que a gente tem que aprender aí na prática. Os cuidados ao aplicar um teste, para que esse teste tenha a validade que a gente queira. Senão a gente vai prejudicar o nosso cliente ali. Tranquilo, meninos e meninas? Mais dúvidas? Você chegou agora, Amanda? Acho que você estava tentando entrar e a internet estava ruim, não era isso? Nossa, tava horrível. Na verdade, é porque minha internet já se foi 80%, né? Então ela tá lenta demais. Mentira, professora, estava na live do Bruno e Marrone que eu vi. Mentira! Eu nem sabia que tinha live do Bruno Marrone hoje, gente. Se eu souber. Eu acho que tem mesmo. E tem, Márcio. O Márcio já até cantou aqui, Amanda, para andar rápido para ele tomar a cervejinha dele. Aí era ele, né? Ele já até cantou aqui. Eu vou liberar vocês para tomar essa cervejinha. Meninos, então terminamos aqui, então, tá? Qualquer dúvida, então, na próxima aula eu vou mandar lá. Vamos agradecer aí, gente. A Miriam colocou aí no nosso grupo o link para o curso do VISC, tá? Ela colocou aí, quem se interessar, o curso do VISC é um teste psicológico para criança, né, de aspectos da inteligência, e o VISC, ele é um teste muito caro, ele está em torno aí de R$ 3.500 a R$ 4.000, e tem que ter curso para aprender a aplicá-lo, viu? Então, quem se interessar, ele é um teste muito bom, é um dos mais utilizados para diagnóstico infantil, é o VISC. O VISC é que a gente utiliza para diagnóstico infantil aí. Tipo TDAH, coisas? Ele vai falar, principalmente, Amanda, a questão da inteligência, né? Muitas escolas têm a demanda de se a criança está com algum déficit intelectual. Então, o teste que nós utilizamos para avaliar, né, uma das ferramentas é o VISC, que eu consigo avaliar se o nível intelectual dessa criança está de acordo com a idade cronológica dela aí. Então, é um teste bem interessante aí. Agradecer aí a Miriam. Valeu, viu, Miriam? Quem se interessar, clica lá. Professora. O Cris, eu acredito que ele também ajude muito quando a gente atende um paciente que tem suspeita de deficiência intelectual, né? Uhum. Ou deficiência, ou até mesmo a questão do... Me ajuda aí, Miriam, inteligência acima da média, superior, né? E aí a gente vai lidar com os superdotados. Tipo isso, né? Não sei se ainda é o termo adequado aí. Sim, sim. Ele trabalha nas duas extremidades, do déficit e do superdotado. Porque em relação ao percentil, dá para a gente estar avaliando isso aí também. Ô, Cris, esse teste, no caso, por ele avaliar a inteligência, ajudaria na questão do autismo, ao Asper? Pois é. Porque aí o que acontece? Ele vai estar falando só do aspecto intelectual e não dessas características comportamentais aí. Então, ele vai falar se essa criança ela tem alguma facilidade de assimilação, de outros processos que poderia ajudar. Eu não digo no comportamento, mas eu digo assim, porque o Asper, ele tem um grau a maioria deles tem um grau mais elevado de inteligência do que o autista, né? Então, são dados. Nesse aspecto. Você pode utilizá-lo como uma ferramenta, mas não só ele, né? Tem ele e aí outra ferramenta mais profunda aí, outras, né? Aí são, né? Essa questão aí, outras técnicas para fechar esse diagnóstico aí, né? Mas o VISC é recomendável sim, tá? E tem outras também. Bom, meninos e meninas. Acho que é isso, então, né? Mais alguém gostaria de estar colocando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. O André já me enviou aqui, ele achou o mangás dele, bacana. Deixa guardadinho aí. Vi seu coisa aqui, eu vou te responder, Miriam.
Ai, Miriam, isso aqui tá difícil. Já vi lá, tá difícil. Bacana, gente. Então, estão liberada aí para cervejinha, tá? Qualquer dúvida, Cris, só me chamar. Fora do contexto, pessoal, pode ir. Eu queria só ver com você, porque eu tô com muita dificuldade de acessar a página principal do AVA, sabe? E eu não consigo entrar nesse canal Conecta, consequentemente. Eu só consigo acessar direto o AVA. E aí eu liguei, reclamei, entre aspas, reclamar, né? Eu só comuniquei, já tem mais de 3 semanas que eu estou nesse nível. E aí eles me enviaram um contrato lá, o qual não concordo ainda, mas eles não tiram o contrato da frente da tela. Eu tenho que concordar com o termo para eles abrirem meu AVA. Complicado, né? Meu AVA não, minha tela principal. E essa tela seria alguma coisa relacionada ao Mozilla, ao Internet Explorer? Você já trocou de provedor e ainda continua? Não. Eu não sei, acho que o problema é lá no sistema mesmo, porque depois que eu reclamei, eles mandaram foi um contrato para eu assinar o termo e aí, consequentemente, liberam a tela, sabe? Fizeram isso comigo uma vez no semestre passado. Só que dessa vez eu não estou de acordo com o contrato. Fugi um pouco com o primeiro que eu assinei. Entendi. E aí eu estou com essa dificuldade de acessar o portal do aluno. Gente do céu, alguém mais teve essa dificuldade ou assinou o termo, melhorou, alguma coisa assim? E aí eles costumam só liberar as coisas quando assinam esse contrato, viu, Miriam? Aí depois você dá uma olhada com eles. Infelizmente, aconteceu isso no semestre passado, mas agora eu não estou de acordo, eu até falei com a Suelen, né? Mas a